Espírito Santo e seus dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 2. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para você. Atos 1, 5 a 8. Porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 2, 32 e 33. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. A este Jesus Deus ressuscitou, todos que nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvides. Note que nos dois primeiros versículos Jesus falava da promessa do Espírito Santo à igreja, o corpo de Cristo. Ele disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo. No capítulo 2 do livro de Atos, vemos o cumprimento daquela promessa. Derramou isto e vedes e ouvides. Na passagem a seguir, Pedro contou para os ouvintes que a promessa do Consolador era dada a todos quantos creres. Queridos, gostaria de te pedir, compartilha esse livro se você está gostando dele. Compartilha ele, dá teu joinha, isso aí vai fazer muita diferença. E a palavra ela vai ser propagada, vai chegar até lugares que muitas vezes nós não conseguimos chegar. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Em outras palavras, os que nascerem de novo. O Espírito Santo é uma pessoa. Em João 14,16, Jesus se refere ao Espírito Santo como uma pessoa. Rogai ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador, a fim de que o Consolador esteja para sempre convosco. O Espírito Santo é uma pessoa, pois quando o recebemos, na verdade recebemos a terceira pessoa da Trindade. Não é um objeto. Jesus disse que o Consolador permanecerá para sempre conosco. Alguns afirmam: recebi o batismo. No entanto, eles não foram batizados, mas sim receberam o Espírito Santo. Outros dizem: tenho a plenitude do Espírito no batismo, mas não estão cheios do Espírito Santo. Pelo contrário, estão repletos do próprio Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Receber o Espírito Santo é mais do que uma simples experiência. Quando isso acontece, uma personalidade divina habita em nós, transformando o nosso interior em seu lar. Receber o Espírito Santo é apenas o início. Não devemos nos preocupar tanto com a experiência inicial a ponto de não percebermos a presença do Espírito Santo em nosso interior. Se recebemos a plenitude dele, devemos ter consciência da sua presença em todos os momentos. Assim, não deveríamos sentir a necessidade de relembrarmos uma experiência que aconteceu diante de um púlpito, como o nosso único contato com o Espírito Santo. Certamente o Consolador deve se tornar mais real para nós do que todos os dias. Recebi a plenitude do Espírito Santo há mais de 55 anos. Quando recebi inicialmente o Espírito Santo, falei em outras línguas durante 1h30 e entoei cânticos em línguas. Entretanto, tal acontecimento foi o mínimo diante desses 55 anos da plenitude do Espírito Santo, porque aquela experiência inicial era apenas o começo. Algumas pessoas acham que receber o Espírito Santo pela primeira vez é a coisa mais gloriosa que aconteceu em toda a sua vida. É claro que isso faz sentido. Entretanto,
Algumas não vivenciam outras manifestações divinas depois de recebê-lo. Se o Espírito Santo estiver habitando em seu coração, você terá experiências com Deus e a sua palavra todos os dias. Observe que você não ficará limitado a uma só experiência. Quando você recebê-lo, ele habitará no seu interior diariamente. A plenitude do Espírito Santo não é para os ímpios, é para os crentes. A respeito disso, Jesus disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber a promessa do Espírito Santo. Do Espírito da verdade, mas sim da vida eterna. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo pode receber Cristo como Salvador, pois Ele é o dom de Deus para o homem. A pessoa precisa nascer de novo antes de receber o batismo do Espírito Santo. Ensinos exagerados na igreja. Atualmente, alguns ensinos são exagerados na igreja. Quando me refiro à igreja, não estou fazendo alusão a uma denominação específica, mas sim ao mundo eclesiástico como um todo. Comecei o meu ministério como pregador denominacional e sei que aquela denominação instrui. Há muitos anos estou entre os crentes do Evangelho pleno e também sei que eles ensinam. Descobri que alguns ensinos são exagerados e não bíblicos. Isso também ocorre entre os pentecostais. Recebemos a plenitude do Espírito Santo no novo nascimento? A igreja que eu pertencia ensinava que quem nasceu de novo já tem o Espírito Santo e já tem tudo que o Espírito Santo quanto é possível receber. Até certo ponto, essa declaração faz sentido, pois realmente há uma obra do Espírito Santo no novo nascimento. É o Espírito Santo que concede a vida eterna ao espírito degenerado do pecador. Por intermédio dele, o espírito do pecador é renovado, faz do homem uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo testifica o espírito daquele que nasceu de novo, afirmando que somos filhos de Deus. Contudo, isso não é a mesma coisa que a plenitude do Espírito Santo. Também não é o revestimento do poder do alto, embora o Espírito Santo esteja presente na vida do crente nascido de novo. Jesus ilustrou no Evangelho de João a obra do Espírito Santo na salvação para os seus filhos, no capítulo 4. Jesus Cristo falava a respeito da salvação da mulher samaritana. A salvação, a fonte da água. João 4,13. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. O batismo no Espírito Santo, rios de água viva. No versículo a seguir, Jesus falava a respeito dos rios de água viva, os quais caracterizavam a obra do Consolador no batismo do Espírito Santo e na sua plenitude. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A água tipifica o Espírito Santo, tanto em João 4,13 e 14, quanto na passagem anterior. Note que são mencionadas duas experiências diferentes, a salvação e a plenitude do Espírito Santo. Observe que Jesus disse à mulher samaritana: a água que eu lhe der será uma fonte.
a jorrar para a vida eterna. Trata-se de uma referência da obra do Espírito Santo na salvação e no novo nascimento. Em João 7,37, a referência diz a respeito dos rios de água viva. O Mestre afirmou: do seu interior fluirão rios de água viva. Esse trecho se refere à experiência da plenitude do Espírito Santo na vida do Filho de Deus que nasceu de novo. O Espírito Santo, no novo nascimento, é o mesmo que no batismo do Espírito Santo? Eu era membro de uma denominação e fora curado pelo poder do Pai. A partir daquele milagre, passei a confraternizar com os crentes do Evangelho Pleno, porque pregava a cura divina e assim a minha fé ficava muito estimulada. Precisamos ter comunhão com pessoas que compartilham da mesma fé, a fim de fortalecê-la. Esses cristãos do Evangelho Pleno também pregam o batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas. As pessoas da minha denominação diziam: aqueles membros da igreja pentecostal são bons. E eles têm razão em diversos assuntos, além de pregar sobre questões importantes. Boa parte daquilo que pregam é certo. Mesmo assim, há várias pessoas me advertiram sobre o dom de falar em línguas, pois diziam que era coisa do diabo. No decorrer do tempo, recebi a plenitude do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. E sei, mediante a minha experiência e pela palavra de Deus, que o batismo do Espírito Santo não é obra do inimigo. Não recebi o Espírito diferente a respeito do qual nada soubesse, mas sim, o mesmo Espírito que conheci durante o novo nascimento. Aquele que testemunhou com meu espírito que eu era filho de Deus também me concedeu esse dom. Falei aos meus amigos denominacionais: vocês disseram que falar em língua provém do diabo. Ora, se for assim, o novo nascimento também é do inimigo. Pois o mesmo Espírito Santo que me conduziu a Cristo e testemunhou que sou filho de Deus permitiu que eu falasse em línguas. Quando você nasce de novo, não possui a totalidade do Espírito Santo, a qual está à sua disposição. Há uma experiência posterior e subsequente ao novo nascimento, que o Altíssimo deseja que cada um dos seus filhos experimente. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Na plenitude do Espírito Santo, a pessoa pode receber os rios de água viva até ficar repleta. Alguém perguntou: como percebemos que ficamos cheios dos rios de água viva? Isto é, depois de receber a plenitude do Espírito Santo? O capítulo 2 do livro de Atos nos dá essa explicação. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Se você é crente, basta beber da fonte de água viva até ficar cheio. Assim como Jesus disse em João 7,37. Desta maneira você falará em outras línguas. Essa é a evidência que você recebeu a plenitude do Espírito Santo. Falar em outras línguas não é evidência do novo nascimento? Observe que há vários ensinos equivocados. Um deles, a denominação prega que quando a pessoa alcança a salvação, ela já recebeu o Espírito Santo. Encontramos outro erro em círculos do Evangelho Pleno, pois o indivíduo é considerado realmente salvo somente quando ele fala em outras línguas. Contudo, esse dom não é a evidência do novo nascimento, é um indício da plenitude do Espírito Santo. Sabemos que o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, não é para o mundo, ou seja, para os incrédulos. Veja a palavra do Mestre sobre isso no versículo a seguir, João 14, 16 a 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós.
Jesus disse que o mundo não pode receber essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Entretanto, há uma dádiva que Deus realmente oferece ao mundo, o dom da salvação. O Pai Celestial tem ainda outra graça para os seus filhos, o dom do Espírito Santo. Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deus não é o Pai de todos. Na verdade, Ele é o Pai daqueles que nasceram de novo de acordo com a sua imagem e semelhança. Ver 2 Coríntios 5:17. Com frequência ouvimos falar diversas coisas a respeito da paternidade de Deus e da fraternidade entre os homens. Dessa maneira, dizem que o Senhor é o Pai de todos nós e que os seres humanos são todos irmãos, porém isso não é verdade. Em João 8:44, Jesus disse aos fariseus, membros da seita mais rigorosa da região judaica: vós sois do diabo, que é o vosso pai. João 8:44. Você percebe, portanto, que Deus é somente Pai daqueles que nasceram de novo, uma vez que Ele concede essa pessoa ao dom do Espírito. O vinho novo tipifica o Espírito Santo. Marcos 2, 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira a parte da veste velha e fica a maior rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus disse que ninguém põe vinho novo em garrafas velhas. Naquele tempo, o couro de animais era usado para guardar o vinho. Essas garrafas de couro só podiam ser utilizadas uma única vez, porque se fossem estocadas durante mais de um ano, os odres de couro ficariam secos e com rachadura. Caso o vinho novo fosse colocado dentro deles, esses odres estourariam. Nas Escrituras, o vinho tipifica o Espírito Santo. O Criador não daria o Espírito na sua plenitude a alguém que não fosse uma nova criatura. Graças a Deus, porque o homem pode ser transformado em uma nova criatura por meio de Jesus Cristo. O Mestre disse que se puséssemos vinho novos em odres velhos, eles se romperiam. Se colocasse o Espírito Santo em uma pessoa que não tivesse nascido de novo, elas estourariam, pois não conseguiriam contê-lo. A pessoa precisaria ser uma nova criatura em Cristo, antes de ser cheia do vinho novo, do Espírito Santo. Samaritanos nascidos de novo receberam a plenitude do Espírito Santo? Os versículos que me ajudaram a enxergar a verdade da palavra de Deus, de que o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo são duas experiências diferentes registradas em Atos 8, 5 e 12. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim homens e mulheres. Esses samaritanos eram salvos? Sim, pois viviam conforme os ensinamentos de Jesus. O Messias disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Observe o versículo a seguir. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Na primeira epístola de Pedro, lemos: pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1:23.
Esses samaritanos tinham recebido as boas novas, de modo que, conforme Pedro tinha nascido de novo. Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Felipe desceu até Samaria e pregou sobre o Salvador aos samaritanos. Dessa maneira, eles creram em Cristo e foram batizados. No versículos 5 e 12 do capítulo 8 do livro de Atos, ajudaram-me a perceber que quem foi salvo teve uma experiência com o Espírito Santo operando a sua vida. Porém, isso não quer dizer que a pessoa tenha recebido a plenitude do Espírito Santo. Nesse texto vemos que a igreja primitiva acreditava que o recebimento do Espírito Santo era uma experiência subsequente à salvação. Sabemos disso porque a Bíblia diz: os quais Pedro e João, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Os discípulos não oraram para os samaritanos ficarem salvos, pois eles já tinham sido alcançados por Cristo. Na verdade, Pedro e João fizeram suas preces para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus dá, as pessoas recebem. O Espírito Santo Deus dá e as pessoas recebem. Conforme expliquei no capítulo 1, há os seguintes questionamentos entre os irmãos sobre o Espírito Santo. O Todo-Poderoso dá o Espírito Santo aos crentes? Os crentes recebem o Espírito Santo porque Deus já o deu no dia de Pentecoste? Quero ressaltar novamente que Pedro e João não oraram para que Deus desse o Espírito Santo aos samaritanos, mas sim a fim de que eles o recebessem. Com frequência oramos da seguinte maneira: querido Senhor, salva as almas e cura os enfermos que estão presentes nesses cultos, enche os crentes do Espírito Santo. Contudo, não encontramos no livro de Atos relato que a igreja do Novo Testamento tenha orado assim. Sem dúvida, devemos orar conforme a palavra do Senhor. Eu oro em favor das pessoas que Deus as salve, pois Ele já fez a sua parte nesse sentido, quando enviou seu Filho para morrer em prol de toda a humanidade. O Altíssimo disse que já pagou o preço da salvação a todas as pessoas. Tudo isso está proveitoso para a pessoa que aceitar a salvação. Por isso, Ele nos mandou pregar o Evangelho às pessoas. Biblicamente, devemos orar para que as pessoas recebam aquilo que Jesus já conquistou e nos ofereceu gratuitamente. Não oro para que Deus cure as pessoas, mas sim a fim de que recebam a cura que o Senhor oferece livremente. Do mesmo modo, não faço minhas preces para que o Altíssimo encha as pessoas do Espírito Santo. Oro da mesma maneira que Pedro e João oraram para que os crentes recebam o dom que o Pai nos concede, o precioso Espírito Santo. Observe a passagem a seguir. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8, 17. Não está escrito: então lhes impunham as mãos e Deus os encheu do Espírito Santo. Na verdade, o versículo afirma: e recebiam estes o Espírito Santo. O ministério da imposição de mãos. Atualmente, há várias pessoas na igreja que não compreendem a doutrina da imposição de mãos, que é ensinada na Palavra de Deus, ver Hebreus 6:2. Entretanto, creio que faremos bem em seguir exemplo de Pedro e João. Por isso, usou da mesma prática deles, imponhando as mãos nas pessoas para que recebam o Espírito Santo. Faço deste modo pela fé, porque esse é o modo bíblico. Além disso, alguns membros do corpo de Cristo têm um ministério nesse sentido. Vimos que os apóstolos enviaram a Pedro e João a Samaria porque estes
tinham um ministério nesta área. Cada pessoa tem um ofício de acordo com a unção divina. Tudo isso para ministrar de acordo com a chamada do Pai em nossa vida. Simão, o mago, ofereceu-lhe dinheiro a Pedro e João, dizendo: concedei-me também este poder para que aquele que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Alguns pensam que Simão tentou comprar o Espírito Santo, mas isso não é verdade. O que ele tentou comprar foi a capacidade de impor as mãos nas pessoas para receberem o Espírito Santo. Pedro respondeu a ele: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Há pelo menos 4 palavras gregas diferentes que são traduzidas por dom no Novo Testamento. A palavra grega específica usada em Atos 8:20 significa oferta grátis. Dito de outra maneira, o Espírito Santo é um dom gratuito dado aos crentes. O ministério de impor as mãos, a fim de que o cristão receba o Espírito Santo, não pode ser comprado com dinheiro. Deus concedeu essa tarefa a Pedro e João com o intuito de eles ajudassem as pessoas a receberem o Espírito Santo. Há muitos anos o Senhor me deu esse ministério. Imediatamente comecei a impor as mãos nas pessoas. Ao fazer assim, percebiam instantaneamente que o que tinha de errado com elas, porque todas não estavam recebendo a bênção da parte de Deus. O batismo no Espírito Santo já foi aniquilado com o último dos apóstolos? Outro ensino equivocado que encontramos na igreja é a ideia de que o batismo no Espírito Santo cessou quando o último apóstolo morreu. Aqueles que acreditam nessa teoria dizem que os apóstolos receberam o Espírito e que, consequentemente, somente eles poderiam transmitir esse dom para os outros. Aquele que propaga tal conhecimento afirma que, quando o último apóstolo faleceu, a dádiva de receber a plenitude do Espírito Santo também cessou, posto que não existia mais ninguém para transmitir esse dom. De acordo com essa teoria, Felipe não tentou transmitir o Espírito Santo aos samaritanos porque ele não era um dos 12 originais. Quem crê nessa ideia diz que Felipe pediu que Pedro e João impusessem as mãos sobre os convertidos dos samaritanos porque ambos eram discípulos, ao passo que Felipe não era um dos apóstolos. Sem dúvida, essa ideia não é certa, pois basta ser um leigo na Bíblia, impor as mãos sobre outro cristão para receber o Espírito Santo. Desse modo, percebemos quanto essa teoria é falsa. Em Atos 9, vemos, por exemplo, de um crente comum, um leigo, que impôs as mãos sobre outro cristão para receber o Espírito Santo. Esse crente que sobrepôs as mãos em favor do seu irmão chamava-se Ananias. E não era apóstolo, mas sim um simples discípulo, um leigo. Apesar disso, Deus o usou para impor as mãos sobre Saulo, posteriormente chamado de Paulo, para este receber o Espírito Santo na estrada de Damasco. Atos 9:10. Ora, havendo em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que me respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a sua vista. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Ananias desconhecia a condição espiritual de Saulo naquele momento, assim como a sua conversão recente. Na verdade, aquele simples discípulo sabia apenas aquilo que o Senhor havia revelado de modo sobrenatural. Durante uma visão divina, o Altíssimo mostrou a Ananias que Saulo estava orando e que recebera uma revelação de que Ananias ministraria
o Evangelho a ele. Em outras palavras, Deus ordenou que o discípulo ministrasse a Saulo e impusesse as mãos sobre ele. Tudo isso a fim de que Saulo recebesse o batismo do Espírito Santo. Conforme já estudamos as Escrituras, declaramos que o dom do Espírito Santo é para todos aqueles que creem. Essa dádiva é oferecida aos crentes, tanto hoje quanto os cristãos da época primitiva. Dessa maneira, concluímos que a imposição de mãos para receber o Espírito Santo não foi abolida, é uma prática bíblica até os dias de hoje. De certo, o Senhor está atuando entre o seu povo, independentemente de fronteiras, denominações, pois Ele deseja que todos os seus filhos recebam a promessa do Espírito Santo. Queridos, eu vou te pedir que compartilhe esse livro para que ele chegue em mais pessoas e mais pessoas conheçam os dons do Espírito Santo. Dá teu joinha, isso vai fazer uma grande diferença para que o nosso canal tome uma amplitude maior. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.